Amém, irmãos? Nós vamos dar início agora à ministração da palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nessa noite colocar nossa vida diante do Senhor. Pedimos que o grande arquiteto do universo continue derramando sobre nós suas bênçãos, sua unção sobre nós, e que teu Espírito Santo venha nos instruir naquilo que vamos falar. Que não venhamos falar nada daquilo que é de nós, mas que possamos nessa noite de uma maneira muito agradável, tranquila, cheio da tua presença e da sua unção, transmitir agora através da palavra aquilo que o Senhor quer para a nossa vida hoje como instrução. Porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por isso, nessa noite, nós iniciamos sabendo que o Senhor que vai nos conduzir. Porque eu creio que nessa noite, o nosso Deus, o grande arquiteto do universo, se faz presente. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar de um assunto que é de suma importância para que você possa entender algumas coisas na sua própria vida. Eu disse assim na mensagem: 4 requisitos para você ter uma vida abençoada. Isso que você recebeu no seu celular hoje, que seria ministrado aqui. A palavra de Deus, você precisa entender coisas que às vezes o ser humano, ele, por falta de conhecimento, ele não tem o entendimento dessa alegria e dessa felicidade na sua vida. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Amém? Se você for ler o livro de Gênesis, ele diz ali que o Senhor formou o homem, pegou o barro lá, formou o homem, não é isso? Aí ele pegou e soprou o sopro de vida no homem, e o homem se tornou alma vivente. Essas 3 áreas da vida do ser humano, corpo, alma e espírito, elas precisam de manutenção, para que o ser humano seja feliz. Amém? Um exemplo. O corpo. Qual é a manutenção que eu tenho que dar para o meu corpo? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Amém? Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que fazer aí uma academia. Não é isso? Eu tenho que ir ao médico, fazer exames, para ver como que estão minhas taxas. Está na Bíblia isso, irmão. Amém? Eu preciso dar manutenção no meu corpo para que eu possa fazer com que o meu corpo não venha a ser um poço de enfermidades. Amém? Se eu me alimento mal, se eu durmo mal, né? Se eu não cuido da minha alimentação, se eu levo a minha vida, o meu hábito alimentar de qualquer maneira, eu vou ter problemas. Eu vou ter sérias consequências se eu não der essa manutenção no corpo. Eu preciso dar manutenção no corpo. Eu já contei isso para vocês, que eu cheguei para orar por um pastor no hospital da cidade, né? Ele tinha tido infarto. Para você entender, querido, você precisa ter discernimento para entender as coisas. E eu cheguei lá, tinha um grupo de mulheres orando por esse pastor. E dizendo que o mal estava no pastor. Eu falei, puxa, o mal está no pastor, gente. Assustei. E ela estava lá, repreendendo o mal no pastor. E aí, acabou a oração, eles me apresentaram e falou assim, esse aqui é o pastor Cristiano. Ah, bom, boa tarde, tudo bem? Seguinte, pastor, eu estava orando aqui pelo pastor aqui, eu vi uma mão no coração dele assim, fazia assim no coração dele que apertava, a mão do mal. Eu falei, eu vi também, mas não é a mão do mal não, é o colesterol que eu vi, que apertava o coração dele. É o triglicérides. Ele está com 150 quilos, a senhora quer o quê? Amém, irmãos? Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho que ter a minha responsabilidade na minha vida. De dar manutenção. Bom, eu vou caminhar todos os dias. Eu vou cuidar do meu hábito alimentar. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou fazer exame. Eu vou dar manutenção nessa área da minha vida. Que é a área do corpo. Amém? Mas o ser humano não é só corpo. O ser humano é alma e espírito. Eu preciso também dar manutenção para minha alma. Amém? Um exemplo.
A alma, ela é imunida de emoções e sentimentos. Não é isso? Quando eu estabeleço uma meta na minha área financeira, um exemplo, que eu estabeleci uma meta que eu gostaria de conquistar. Quando eu chego e conquisto aquela área, o que eu sinto? Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, porque eu estabeleci uma meta e cheguei até aquela meta. Então o ser humano, ele precisa trabalhar, ele precisa ter sonhos, ele precisa ter metas na vida, ele precisa querer melhorar. Amém? Ele precisa sim querer ganhar mais um pouco, fazer um concurso público, estudar para ser um professor, ou então na área dele que ele escolheu para trabalhar, ele buscar recursos para ele buscar ser o melhor daquela área, porque isso traz manutenção na nossa alma. Amém? Quando a pessoa está namorando, você viu como que ela fica? Amém? Fica apaixonado, tudo é bom. Ri sozinho, às vezes você passa na rua e a pessoa está assim. Você pode ter certeza que é amor. Tudo está legal, a expressão facial está legal. Deu tsunami no Ceone. Sabe por quê? Porque ele está feliz. Não é isso? É assim é com a esposa, assim é com o esposo. Quando vocês estão felizes, preste bem atenção, isso é provado cientificamente. Quando você está feliz com o seu esposo com você, e vocês estão se amando e tudo está certo, a dificuldade que vem de fora, você enfrenta de um jeito. Porque vocês estão juntos, porque vocês estão unidos. Mas quando não tem essa unidade dentro do casamento, quando não tem essa alegria, esse amor, está cheio de contenda, cheio de briga, cheio de situações difíceis, você enfrenta a dificuldade de um outro jeito. Você tem outras reações. Então, você precisa dar manutenção na sua alma. Você precisa ter sonhos, você precisa sonhar. Pessoas que chegaram aqui hoje que não sonham mais, está errado. Você precisa sonhar. Diga para o seu irmão, você precisa sonhar. Amém? E só existe uma maneira de você realizar esses sonhos, usando o campo natural da vida, pastor Roberto. E como? Trabalhando. Amém? A Bíblia diz assim: deitado numa rede comerás o teu pão. Não é assim que a Bíblia fala? Amém? Amém, irmãos? Ah, não é assim? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Você tem que trabalhar. Você tem que levantar cedo. Você tem que ir nas suas atividades. Você tem que batalhar por elas. A vida aí fácil, ela não é fácil. É uma realidade aí fora que você precisa enfrentar. Mas a Bíblia diz que Deus, que o grande arquiteto do universo, Ele abençoaria a obra de minhas mãos. Amém? Ou seja, você está ali trabalhando, assim como Ele deu para Salomão sabedoria, e Salomão foi realmente um maior empresário da Bíblia. Amém? Foi um rei muito próspero e abençoado. Por quê? Porque Salomão, ele ia para a batalha do dia a dia, mas antes dele ir, o que ele fazia? Ele dobrava o joelho dele e orava e pedia para Deus dinheiro, riqueza, sabedoria. Amém? E a sabedoria de Deus na vida de Salomão fez na vida de Salomão toda a diferença. Todos os dias, quando você sair para trabalhar, querido, peça, sabe o que para Deus? Sabedoria. Interessante é que muita gente pede para Deus resolver seus problemas. Senhor, faz para mim lá, por favor, eu vou ficar aqui. Não, irmão. Ele vai dar sabedoria para você, inteligência para você, discernimento para você, entendimento para você resolver. Amém? Isso faz parte da alma. Vida sentimental, vida material, conquistas, sonhos. Faz parte da alma e você precisa dar manutenção nessa área. O ser humano não pode ser um ser humano sem perspectiva de vida. Você não pode ser um ser humano que não tem perspectiva de nada na sua vida. Está errado. Amém? Esperando o dia derradeiro chegar. E daí, irmão? Um dia o irmão falou para mim: estou esperando aquele dia. Que dia? A morte. Ô, louco, irmão. Entregou. Não tem meta de nada. Não tem perspectiva de nada. Não sonha com nada. Não quer chegar a lugar nenhum.
Mas o Senhor disse que nós não vamos levar nada mesmo, então... Não é assim. A alma precisa disso, dessa manutenção. Amém? E agora nós vamos chegar na outra manutenção, que é dessa que hoje nós vamos falar, que é uma manutenção que o ser humano tem dificuldade. Nessas duas o ser humano consegue. Nessa terceira, o ser humano tem tropeçado. Eu queria que toda a igreja abrisse agora em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Você que trouxe a Bíblia, você vai abrir em Hebreus, capítulo 10, versos 19. Nós vamos falar dessa noite, dessa manutenção também necessária na vida do ser humano. Todo mundo achou? Amém? Diga-se para o seu irmão agora: irmão, quando eu consigo equilibrar essas três áreas da minha vida, eu me torno um ser humano equilibrado. Amém? Nessa noite, você vai aprender o que é equilíbrio da vida para você ser feliz. Amém? Terceiro ponto, antes da gente ler, olha aqui. Corpo, alma, espírito. Interessante é que o ser humano hoje, ele cuida do corpo. Hoje tem plástica reparadora, hoje tem tudo para você cuidar do seu corpo de todas as maneiras, e a tecnologia está aí para ser usada de diversas maneiras, amém? Grandes profissionais nessa área, eu gosto demais da medicina, admiro muito a medicina. Interessante é que as pessoas conseguem fazer isso, cuidar do corpo. Na alma, de diversas maneiras, a pessoa trabalha, a pessoa conquista, a pessoa luta, dorme tarde, acorda cedo, eu quero construir uma casa, ter um carro melhor, enfim. A pessoa também, ela traz ênfase e consegue. Mas quando chega no espírito, a pessoa fica deficiente. Se você vai falar de Deus para alguém, para com isso, rapaz, não tenho tempo para isso. As pessoas têm dificuldade hoje de vir num salão igual a esse, de ouvir uma mensagem que alimenta o espírito. Porque vocês estão aqui essa noite para alimentar o que, irmão? Porque a alma e o corpo você já alimentou lá fora. Amém? Vocês estão aqui essa noite, não é para fazer parte de um grupo religioso. Vocês não estão aqui essa noite para vocês ser crente. Vocês estão aqui essa noite para entender que nessa noite vocês precisam dar manutenção no espírito de vocês. Vocês precisam dar manutenção. E a manutenção do espírito do homem é a palavra de Deus. Amém? É a palavra que alimenta o teu espírito, que traz direção para você. É a palavra de Deus que impulsiona você a viver uma vida digna, uma vida de princípios, uma vida correta, uma vida de postura, uma vida de família. A palavra, o ser humano precisa da palavra. Amém? Então você veio aqui essa noite para alimentar o teu espírito. Diga assim, irmão, você precisa congregar. Amém, querido? Vir à igreja é um momento muito especial e importante e necessário. Amém? Outra coisa que alimenta o espírito, oração. Amém? Você ora no seu dia a dia. Você alimenta realmente o teu espírito através da oração. Quantas pessoas tem no mundo aí que não congregam em salão nenhum, que não ora, que não lê a Bíblia, porque o ser humano acha que é só corpo e alma. E aí o espírito dele fica deficiente. Por isso que acontece de muitos seres humanos fazer plástica no corpo, cuidar do corpo, conquistar um monte de coisa e viver infeliz.